Bom dia e sejam bem-vindos à revista de imprensa da UTAD TV. O meu nome é Marcos Vilaça. O meu nome é Micaela Costa. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 31 de março de 2023. Hoje a emissão é especial, estamos em direto. Connosco em estúdio temos João Pinto Sousa, médico no Centro Hospitalar de Trás-Montes e Alto Douro e vice-diretor do Centro Académico Clínico, professor Dr. Nuno Grande. Os jornais de informação generalista falam hoje da crise na habitação, a descentralização na saúde e a falta de professores em Portugal. No Jornal de Notícias, o destaque vai para os 20 mil alunos que ainda estão sem professores. As sucessivas greves dos docentes têm levado os pais a procurar colégios, ATL e salas de apoio ao estudo. Nem todos os pais têm conseguido deixar os filhos nestes locais, o que provoca desigualdades. O destaque vai também para os proprietários de alojamento local que foram para a rua em protesto. As manifestações aconteceram em Lisboa, no Porto e em Faro. A causa dos protestos é o novo regime de arrendamento forçado. No Público fala-se da segurança interna do país. O jornal sublinha que os crimes nas escolas atingiram o valor mais alto nos últimos 6 anos. Destaca ainda para o prazo do Plano de Resolução e Resiliência para a Descentralização da Saúde, que não foi cumprido. A reforma, que tem 3 meses de atraso, pode evitar a suspensão parcial do terceiro desembolso. O tema do arrendamento forçado também é notícia no Jornal Público. Apenas 10 mil casas serão abrangidas pelo novo regime. O pacote Mais Habitação segue agora para o Parlamento. No Correio da Manhã escreve-se sobre as novas medidas do Governo para a habitação. As rendas mais antigas vão estar livres de IMI e IRS. Os senhorios terão uma redução nos impostos em contratos com mais de 2 anos. Passamos agora ao comentário sobre a atualidade com o nosso convidado em estúdio, João Pinto Sousa, médico e vice-diretor do Centro Académico Clínico, professor Dr. Nuno Grande. Bom dia, Dr. Pinto Sousa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O estado de saúde do Papa Francisco tem preocupado os católicos. Que comentário é que faz ao estado de saúde do chefe da Igreja Católica? Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, agradecer à UTAD TV a oportunidade que me deu de estar aqui presente, e o Marcos e a Micaela, cumprimentá-los. Mereceu-me 2 tipos de comentários. Um é intrinsecamente ao estado de saúde dele, que espero que recupere rapidamente. É evidente que é uma referência cultural e religiosa para muitos milhões de portugueses, mas, sobretudo, deu comigo a pensar que surgiu numa altura muito má para a nossa sociedade. Nós somos cristãos católicos, a maior parte de nós, e, portanto, a Páscoa é uma fase importante para a vida de muitas pessoas. E isto levou-me a pensar o seguinte: em primeiro lugar, houve alguma renitência de parte da Igreja em aceitar que havia um problema com o Papa. Inicialmente tratava-se de um procedimento de rotina, que é o habitual nestas circunstâncias, para desdramatizar. Depois, de repente, já passou a ser uma situação potencialmente complicada, uma infecção respiratória no Papa que tem esta idade já não é fácil. E, sobretudo, depois o jogar um bocadinho com esta informação face à época em que estamos. Inicialmente o Papa tinha cancelado toda a agenda, digamos assim, e depois, de repente, num volte-face, já se estava a dizer que ele provavelmente teria alta e poderia já participar das celebrações religiosas. Isto é um bocadinho a sociedade que vivemos, não é? Que vivemos muito pelo mediatismo das coisas. E, portanto, acho que se esquece às vezes um bocadinho a pessoa em si, que neste caso é o Papa, e que se calhar devia ser um protegido um bocadinho mais e não se estar a fazer eventualmente um forcing para que ele pudesse estar presente nas celebrações que vão acontecer. Mas é um bocadinho o reflexo da nossa sociedade, da minha perspectiva, não é? A marcar a atualidade, temos também o homicídio que ocorreu no Centro Ismail, em Lisboa. Que comentário é que faz a este homicídio que aconteceu na capital? É também, na minha perspectiva, um tema muito atual e que vai acontecer, infelizmente, mais vezes, e que me levou a pensar que, basicamente, 2 coisas. Primeiro, há o pânico inicial de que é um atentado terrorista. Nós vivemos desde 2011, como se lembra,
paranoia, passa a expressão, dos atentados de terrorismo e, portanto, a primeira coisa que nos ressalta à cabeça é isso, mesmo num país que não tem história de atentados de terrorismo. Mas depois, não é pior do que isso, mas paralelamente, também dei comigo a pensar que isto é o reflexo do desequilíbrio da sociedade que atravessamos. Nós esquecemos um bocadinho que, não só, mas também fruto muito do que aconteceu na época do Covid, a saúde mental dos portugueses, ou dos que vivem em Portugal, que não necessariamente portugueses, não ficou igual. E, portanto, isto aparentemente traduz um desses desequilíbrios que não vale a pena as mais ilustres personalidades estarem a desculpar, porque nada desculpa a morte de pessoas, mas tem um problema adicional que é o seguinte: estes doentes ou estas pessoas com estes distúrbios, muitas vezes psicóticos, quer dizer, graves, mesmo patológicos, não têm a noção de que precisam de ser tratados. E, portanto, isso leva a que eles vejam isto quase como... É o mesmo que ouvir a voz de Deus dizer faz isto ou faz aquilo. E, portanto, quando é uma doença que as pessoas se percebem que precisam de tratamento, é mais fácil. Quando é uma doença em que as pessoas não têm a noção que precisam ser tratados, isto é potencialmente mais perigoso. E a sociedade caminha muito para este tipo de patologia. Esta semana recebemos a notícia da morte de José Duarte. Que memórias é que tem deste divulgador do jazz? Eu ponderei muito se devia comentar este tema ou não, e depois achei que devia incluí-lo por um motivo pessoal, egoísta, e por um motivo populacional. Egoísta porque eu, em miúdo e adolescente, testava jazz. E o José Duarte foi a pessoa que pela primeira vez na minha vida me fez despertar para uma música que é fantástica, que eu hoje em dia adoro, e que numa fase em que não havia, sobretudo nos meios não urbanos, mas mesmo nestes, o acesso a este tipo de música, os 5 minutos dele de jazz foram fantásticos para a divulgação disto. E é curioso como ele no próprio genérico conseguiu criar a ideia de jazz, porque a forma de dizer 1, 2, 3, 4, 5 minutos de jazz é característica, realmente encantou-me desde o início e acho que ele merece uma homenagem, porque realmente milhares, se não milhões de portugueses passaram a gostar de uma música que é riquíssima e que vale a pena ser conhecida. E eu rendi-me e hoje sou um fã incondicional de jazz. Muito obrigado, voltamos daqui a pouco para mais comentários. Passamos agora à leitura dos jornais desportivos com Micaela Costa. Hoje, os jornais desportivos falam de assuntos muito variados, mas procuram antecipar já a próxima jornada do campeonato, que começa hoje. Hoje, no jornal A Bola, o destaque vai para o Benfica. As Águias querem manter Gonçalo Guedes no plantel do próximo ano, apesar do jogador português ainda estar lesionado. O jornal aponta ainda que este é um dos principais objetivos de Rui Costa para a época de 2024. No Record fala-se também do Benfica. O jornal diz que Grimaldo vai sair no final da época e os responsáveis encarnados estão a pensar na contratação de Kerkez, que joga atualmente na equipa neerlandesa do AZ Alkmaar. No jornal O Jogo faz manchete com o próximo desafio do Futebol Clube do Porto no campeonato. Se no próximo domingo os Dragões marcarem ao Portimonense, passam a ser o 5º clube europeu a faturar mais golos em temporadas consecutivas. O Jogo sublinha ainda que o Benfica atingiu os 100 golos pela 5ª época seguida. O destaque vai também para o Sporting. Após a chegada de Diomande à equipa leonina, Varandas quer subir à cláusula do jogador. Passamos agora ao comentário sobre a atualidade esportiva com o nosso convidado em estúdio, Dr. João Pinto Sousa. Doutor, mais uma vez, bom dia. O antigo treinador do Barcelona veio dizer que a saída do Messi foi injusta. Como é que comenta esta situação? Essa não é uma notícia que terá acontecido realmente agora mesmo, mas é o paradigma de uma atualidade que continua muito em voga. E que se prende com o facto de o futebol, na minha perspectiva, nem sempre ser só o que se passa dentro das 4 linhas do campo. E está muito atual. Os treinadores muitas vezes são contratados com os pressupostos que vão ter uma equipa que é feita por eles, ou escolhida por eles, ou herdada por eles, e às vezes as coisas mudam radicalmente e continua-se a exigir que a equipa e o treinador tenham os mesmos resultados.
Ainda há pouco aconteceu também com o Sporting, com a saída de Nuno Mendes, salvo erro, em que realmente um elemento fulcral era o responsável pelo sucesso desportivo de um clube e de repente as coisas mudam radicalmente e os treinadores ficam com a batata quente na mão, passa a expressão, e depois é-lhes exigido que, com elementos completamente diferentes, tenham o mesmo sucesso esportivo, que no fundo é isso que os adeptos querem. É difícil arranjar este equilíbrio e, portanto, apesar de já ter 1 ou 2 anos este facto, eu acho que ele continua a repetir-se todos os dias no futebol, nomeadamente, mas não só, e deve refletir realmente os dirigentes desportivos e os próprios adeptos, que é difícil encontrar um equilíbrio entre a estabilidade financeira e o sucesso desportivo. E, portanto, foi por isso que escolhi esse tema. Doutor, na semana passada tivemos a decorrer a prova de MotoGP. Diz-se que para o ano a prova está em risco de não existir mais. O que é Eu ontem tive de fazer várias viagens de carro e ouvi muito a rádio e realmente em todos... E eu achei curioso porque aquilo levou um volte-face de 180 graus. Eu penso que isto tem muito a ver, é uma interpretação muito subjetiva, mas é a minha, sou eu que estou aqui, que tem a ver com o facto grave que aconteceu no autódromo de Portimão ou do Algarve no último fim de semana, em que houve um incidente que é preciso saber lidar com ele, nomeadamente a eliminação muito prematura da corrida do Miguel Oliveira. E eu penso que isso moldou um bocadinho as reações, porque as pressões sobre quem provocou o acidente, que por acaso era um corredor espanhol, mas podia ser, levou a que o presidente do organismo que tutela um bocadinho, isso não é o único, vinha depois a descobrir, provavelmente fizesse desfocar um bocadinho o cerne da questão e deslocasse isso para a gravilha. E depois, a entrevista que ele deu foi também, por sua vez, deturpada, não é? Porque, quer dizer, porque é que o problema da gravilha, maior ou menor, é um problema para cancelar um grande prémio? Quando muito, troca-se a gravilha e está o problema resolvido. O que, aliás, como ele próprio depois foi marcado a reconhecer, é o que acontece em todos os grandes prémios. Portanto, acho que é uma fake news, passa a expressão, para tentar provavelmente desculpabilizar alguma coisa, porque o autódromo já correu lá muita gente, carros, motas e o que mais há, e portanto não houve problema nenhum. E achei que realmente também é uma forma de dar uma informação que pode ser duvidosa e que pode ser usada consoante nos dá jeito. O Dr. Pinto Sousa é vice-presidente do Centro Académico Clínico. Como é que surgiu a ideia para a criação deste centro? Ora bem, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar ser, não muito demorado, mas suficientemente explicativo. A região de Trás-os-Montes e Alto Douro, centrada em Vila Real, é uma população com características próprias, carenciada de vários meios, dispersa, envelhecida, com problemas de saúde inerentes a estas características que eu mencionei, e foi-nos lançado há 1 ano e meio, há menos de 2 anos seguramente, um desafio que era arranjar um mecanismo que permitisse, um projeto que permitisse olhar para estes problemas da população local, criar um conjunto de sinergias entre as várias atividades ou entidades que integram a região, para que se estudasse os problemas específicos da região e se arranjassem propostas de melhoria da atividade assistencial nesta população. A associação sinergística das várias entidades, como foi a UTAD, o CEGATMAD e os agrupamentos de centros de saúde e várias outras forças que futuramente se poderão associar, permite avançar mais do que cada um de nós seria capaz de fazer isoladamente. E então criou-se um grupo de trabalho, do qual eu fiz parte desde o início, que se debruçou sobre esta área. Partimos do zero não, porque temos sempre a referência de alguns centros académicos clínicos, mas tentámos ser diferentes, ou seja, o que é que este centro académico clínico poderia trazer diferente dos outros, baseado nesta ideia de que tínhamos de responder à nossa população, e criamos um conceito que chamamos o One Health,
que é uma só saúde, em que para responder a estes problemas nós tínhamos de entender a saúde de uma forma mais complexa, não só física, psicológica, social, animal, da nutrição e essa história toda. E numa fase da nossa discussão das ideias, identificamos 5 áreas que nos pareciam que pudessem ser um motivo de arranque para isso. Então escolhemos a prevenção da doença. Tínhamos também expertise em medicina, simulação e telemedicina, telemetria e medicina de precisão, que está muito em voga hoje, é ir tratar as doenças de uma forma muito específica, corrigindo a alteração que se conhece de base. Cuidados paliativos, que era uma área muito desprezada, passa a expressão, na região, e que nós temos condições de avançar imenso, e as zoonoses. Portanto, avançamos, criamos este grupo de trabalho, fizemos a proposta de criação do Centro Académico Clínico e, há 1 ano e 2 dias ou 3, foi aprovado e publicado em Diário da República. Entretanto, foi constituída uma equipa, um conselho diretivo, de que eu sou o vice-diretor, o diretor é o professor António Ferreira, e estamos agora a começar a entrar em velocidade de cruzeiro, tentar arranjar financiamentos, parceiros para avançar com os projetos de investigação e até associação com organismos nacionais e internacionais. E, portanto, achamos que vai ser um passo fundamental para a projeção da região e para a melhoria das condições de vida das populações que nós temos a obrigação de servir. Doutor, era isso mesmo que eu ia perguntar. Qual é o impacto que este projeto então tem na região? Certamente mais desenvolvimento. O impacto onde? Desculpe? Na região. O impacto vai permitir, para já, atrair pessoas para aqui. O investimento vai ser visível, as pessoas sabem que há pessoas a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, estimula as pessoas também que aqui estão, fixa pessoas e poderá, no futuro, ser, inclusive, um alicerce para a criação, dentro da UTAD, de mais uma opção de ensino e de investigação que se prenda, por exemplo, com uma escola médica. Não necessariamente, o CAC, tomado por professor Nuno Grande, não existe por causa disso, mas pode ser um suporte muito importante para que nós possamos ter realmente o enriquecimento também na UTAD de mais um curso de forma diferente, também que estamos a tentar idealizar, porque já estamos a trabalhar nisso, um curso que seja diferente dos outros que existem no resto do país. Portanto, nós tentamos ser um bocadinho disruptivos, centrando a atividade sobre uma população em concreto, com características muito próprias. E estou convencido que vai ser muito, muito, muito importante para a região. Que projetos é que há para o futuro? O meu pessoal e de envolvimento nestas áreas passaria muito por realmente nós sermos capazes de trazer para a região e para a UTAD, além da melhoria assistencial de base, que isso é importantíssimo, e no último caso os doentes são meu médico, como eu que sou médico, a última razão de existência, mas para nós tratarmos bem os doentes também precisamos de investigar bem e de saber ensinar bem a tratar os doentes. E, portanto, eu estou, conjuntamente com a maior parte das pessoas envolvidas no projeto, interessados em ver se conseguimos realmente trazer uma escola de medicina ou de saúde, como queiramos chamar, para enriquecer a UTAD e para dar melhores condições de vida à população que nós temos a obrigação de servir. Muito obrigado pela sua presença. O prazer foi meu. E pelos seus comentários nesta revista de imprensa. Foram estes os destaques da revista de imprensa neste dia 31 de março de 2023. Voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia na próxima semana. Continua a acompanhar os nossos programas no nosso site ou então no Facebook e no Instagram da UTAD TV. Desejamos a todos uma boa Páscoa. Voltamos no dia 11 de abril. Até breve.